Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer um vídeo aqui para explicar a aula 4 da apostila. Posteriormente estarei colocando uma atividade eletrônica na plataforma para vocês fazerem. A atividade que está aqui na apostila, vocês poderão fazer como um dever de casa, para ver se vocês entenderam e testar o conhecimento de vocês. Ela será corrigida posteriormente no vídeo, mas eu não vou cobrá-la como atividade pontuada, tá? Eu vou só estar cobrando a atividade de forma eletrônica aqui mesmo na plataforma. Então fica atento aí quando for postar a atividade para vocês não perderem aí a oportunidade de fazer. Essa aula era sobre potenciação e radiciação. Eu já comecei a falar sobre esse assunto em nossas aulas presenciais, mas aqui nós vamos reforçar agora esse conteúdo e vamos lá. Primeiro, aqui está a definição de potenciação. A potenciação é uma conta na matemática que é a repetição daquele número que você tem como base, como está aqui, né, como esse exemplo aqui do número 2 como base, e o expoente que indica a quantidade de fatores que você vai multiplicar. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 3 fatores, que é o número do expoente. Essa conta dá 8. Tem muita gente que faz 2 vezes 3, 6, né? E está errado. É 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? A gente já viu isso em sala de aula. Vamos ver aqui um exemplo. Assim, quando o expoente é zero, o número dá 1. Toda a potência de expoente zero é igual a 1. Nós vimos isso em sala de aula. E aqui também eu vou estar colocando para vocês aí essa propriedade. O zero elevado a 2 é zero, ou seja, não importa o expoente do zero, sempre vai dar zero, porque você vai ter zero vezes zero, e zero vezes zero dá zero. Tá? E outra observação aqui é que 1 elevado a qualquer número é sempre 1, porque você vai ter 1 vezes 1 vezes 1 sempre, e aí vai ser sempre igual a 1. Tá bom? Isso aqui são casos particulares da definição. Você poderia chegar à conclusão disso tudo aqui, exceto essa primeira aqui, né? Que é 5 elevado a zero, que isso que eu tenho que informar para vocês, que não cabe aqui na definição, mas as outras você poderia estar deduzindo. Esse 5 elevado a zero você pode até interpretar usando definição. Como? Você pode pensar assim, olha, o expoente ele dá a quantidade de vezes que aparece aqui a base. Se ele é zero, a base não aparece nenhuma vez. Mas você poderia falar, então tinha que dar zero. Não, ela aparece nenhuma vez, mas o 1 que é o elemento neutro da multiplicação. Lembra lá na aula de números inteiros, elemento neutro? Acho que eu não dei essa aula para vocês ainda. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu colocasse 1 aqui, ó, 1 vezes isso tudo, ia continuar sendo 8. Então, eu poderia interpretar que tem 1 multiplicando aqui. Aqui também poderia ter 1 multiplicando a resposta. Como a resposta não pode incluir nenhuma base, valendo 5, então seria 1. É uma forma de você interpretar esse resultado a princípio, tá bom? Vamos continuar. Então, gente, eu estou sendo um pouco. Não quero demorar muito, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Às vezes, consumir os dados aí da internet de vocês não é legal. Qualquer dúvida em relação a isso, você pode deixar aí no comentário que eu faço um vídeo para explicar especificamente aquilo que você tiver dúvida. Tá bom? Vamos aqui. É importante ter cuidado com os sinais. Aí tem aqui uns exemplos. Ó. Quando você tem uma base positiva, então a resposta é sempre positiva. Mas quando você tem uma base negativa, aí tem casos que a resposta vai ser positiva e tem casos que a resposta vai ser negativa. Tá? Então está relacionado com o expoente. Se ele for par, fica positivo. Se ele for ímpar, fica negativo. Tá? A explicação é a seguinte, porque se o expoente for par, você vai ter pares de fatores. E numa multiplicação com dois elementos negativos, a resposta é positiva. Então vai ficar positivo aqui, né? Positivo aqui. Se tivesse outro par positivo, ia ter um produto de números positivos. E positivo com positivo sempre dá positivo. E aqui não, aqui é sempre sobrar um fator negativo. Eu ia ter os fatores aqui pares, que daria positivo, só que quando eu fosse multiplicar com negativo, ia ficar negativo. Tá? Então a ideia é essa. Se a base é positiva, a resposta é positiva. Se a base é negativa, o expoente par fica positivo. E se a base é negativa, o expoente ímpar fica negativo. Isso também você pega com o tempo, com a prática. Não se preocupe muito em decorar tudo isso agora não. Nós só estamos vendo. Nós vamos reforçar esses assuntos nos exercícios, tá bom? Agora vamos entrar na parte da matéria que fala de propriedade da potenciação.
Então temos aqui a primeira propriedade, que você soma os expoentes, né, quando você tem multiplicação de potências de mesma base. Gente, vamos voltar aqui à definição, que é muito importante vocês estarem entendendo quando eu falar base, expoente e potência. A potência é todo esse conjunto aqui, ó. É o número com seu expoente, a gente fala potência. Então aqui, ó, eu tenho produto, que tem a multiplicação de potências, tá? Quando eu falo a base, é só o número que está aqui grandão. Então a base aqui, ó, é mais 5. A base aqui, ó, é menos 3. Tudo bem? E quando eu falar expoente, é esse númerozinho que está aqui sobrescrito. A gente fala sobrescrito, em cima. Ele não está multiplicando 3. Não é 2 vezes 3, o 3 no mesmo tamanho que o outro. Não. É sobrescrito. Ele está menorzinho em cima. Esse é o expoente, tá? Então aqui, ó, produto de potências de mesma base. Ou seja, a base que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui. Tá? É isso que eu tenho que observar. Eu não tenho que observar se os expoentes são iguais. Só se as bases são iguais. Se as bases forem iguais, eu posso usar essa propriedade aqui, que é repetir a base em questão e somar os expoentes. Por que que isso dá certo? Vamos aqui para o quadro. É assim, ó. Eu vou desenvolver uma só para vocês não ficarem só na minha lábia. Só falando, e vocês tendo que acreditar naquilo que eu falo. Então ali a base era 5 positivo, né? Se eu não me engano. E o expoente era 2, vezes o outro 5 que era positivo, e o expoente era 4. Se não for isso, vocês vão. A gente fica com esse exemplo aqui, tá? Eu não sei se acha, vamos ver se é isso mesmo. Não custa nada, né? É isso mesmo, ó. Tá certo. Então, como que seria somente esse se eu fosse desenvolver? Eu não teria que fazer a base vezes ela mesma com dois fatores, porque o expoente é 2? Teria, não teria? Teria. Esse vezes aqui eu vou colocar vermelho só para destacar dos outros vezes. Então esse vezes que está aqui na conta, ele está aqui, ó. Tudo bem? Aí eu tenho que desenvolver agora esse cara aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou repetir a base e vou multiplicar por ela a quantidade que está... Eita, calma aí. A quantidade que está ali no fator. Então vai ficar 5 vezes 5. Quantos fatores? 4 fatores, porque o expoente é 4, certo? Eu estou colocando mais só para enfatizar, né? A gente sabe que não precisa colocar. Então, gente, no final das contas, o que eu tenho aqui nesse total aqui? Eu tenho 5 com quantos fatores? Incluindo, né, esse vezes aqui. Eu tenho 6 fatores. Eu tenho 5 elevado a 6. Por isso que você pode simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, fica 5 elevado a 6. Essa é a propriedade que está escrita aqui na aula. Tá? Mesma coisa aqui com base negativa. Repete a base e soma os expoentes. Tá? Sempre que tiver uma multiplicação com potências de mesma base. Se for divisão, é bem parecido, só que em vez de você somar os expoentes, você subtrai, ó. Tá bom? Então isso aqui é outra propriedade bem parecida com essa. Também ocorre entre potências de mesma base, só que é uma divisão. E na divisão você está diminuindo. Tá? Então se associa multiplicação com soma e subtração, divisão com subtração. São só 3 propriedades, né? A gente não vai se... Tem mais propriedades de potenciação, mas nessa aula a gente vai ficar só nessa terceira. Que é a potência de potência, ou seja, já tem uma potência aqui, e aí por fora do cochete uma outra potência. Nesse caso você multiplica os expoentes. Eu também, para não ficar um negócio assim abstrato, vou ilustrar aqui para vocês. Então ali no caso eu tenho o 6 elevado a 2, que por sua vez está elevado a 4. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. E aí, gente, vamos desenvolver aqui dentro primeiro, essa potência aqui, ó. Como que ficaria? Vou botar aqui como. Não ficaria
Isso aqui, o elevado a 4 vai ficar de fora, tá? Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer essa conta aqui dentro, tá? Ah, perdão, aqui é 4. Vou fazer essa conta aqui dentro. Então, essa aqui vai ficar 6 vezes 6, certo? Repete a base, né? A quantidade que está no expoente. Então, desenvolvendo no braço, a gente fala no braço que não estou usando propriedade. No braço ia ficar assim. Aí 6 vezes 6, 36. Então vai ficar 36 aqui dentro, elevado a 4, ó. Tá? Mas eu não preciso desenvolver isso aqui, porque qual é o meu objetivo? Mostrar a propriedade para vocês. Então eu posso considerar que isso tudo aqui é uma base só e elevar a 4. Perdão. Ou seja, eu teria que repetir essa conta 4 com 4 fatores. Então vamos considerar que isso tudo aqui é uma coisa só, tá? Então eu vou até colocar assim uma chave para a gente poder observar isso. Então vai ficar uma vez vezes esse fator de novo, outra vez, tá? Vezes de novo isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse quadro para cá. Foi. Vezes de novo isso, né? Ó, vamos lá, né? Talvez tenha ficado... Opa, não é igual ali não. Ele é vezes. Vezes de novo isso. Então talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês, mas olha só. Vamos interpretar isso aqui como uma base, um número. É 36, certo? Só que eu não escrevi 36, eu deixei assim. Então isso aqui é 36. Vou colocar esse vezes destacado para vocês verem. Vezes 36 de novo. Aí aqui é vezes 36 de novo. E aqui é vezes 36 de novo. Ou seja, 36 elevado a 4. 36 elevado a 4. Ó, 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36. Por quê? 4 expoentes, 4 fatores. Só que o total de multiplicação aqui, se agora fosse... Agora não quero mais destacar esse vezes, porque esse vezes funciona que nem esse vezes aqui. Então, é tudo conta de vezes. É uma conta de vezes com quantos fatores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é justamente 2 vezes 4. Ou seja, é equivalente... Vou botar pretinho. A 6 elevado a 2 vezes 4, que é igual a 6 elevado a 8. Então, quando eu tenho potência de potência, é só multiplicar, repetir a base. Ó, aqui, ó, eu posso pular toda essa etapa aqui, ó, porque eu já sei que é só repetir a base e multiplicar os expoentes que dá certo. Então isso facilita a nossa vida. Por isso que está aqui, ó, você multiplicar a base, potência aqui dentro e por fora outro expoente. Então é potência de potência. Ou uma potência com expoente, você pode interpretar assim. Como é que resolve isso? Repete a base e multiplica os expoentes. Fica menos 10 elevado a 2. Já tem um garotinho falando isso aqui. Tá? O que é isso aqui? Vamos ver o que ele está falando. Menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado sem parênteses. Isso já falei com vocês no quadro, né? Aqui dá negativo, aqui dá positivo. Aqui tem a explicação. Bom, raiz quadrada de um número natural. Aí agora é a operação que a gente fala que é a operação inversa, que é da raiz quadrada. Eu vou deixar essa explicação para um próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então a gente se vê mais tarde. Até mais. Saúde, hein?